Modelo KPM. O modelo KPM significa Modelo de Precificação de Ativos de Capital, ou seja, você estabelecendo um preço pelo ativo, que normalmente é apresentado em termos de taxa. Ele é uma ferramenta muito importante na área de finanças para determinar o valor esperado que se tem em relação ao ativo com base em seu risco. Na prática empresarial, é importante para que possa se analisar a viabilidade econômica de projetos, ou seja, projetos com retornos superiores ao custo de capital são aqueles mais viáveis. A empresa também pode utilizar o modelo KPM para decidir se vai emitir ou não novas ações, ajudando a determinar então qual é o preço adequado para aquele título. Na vida pessoal, o modelo KPM também é valioso. Por exemplo, pode-se usar o KPM para avaliar o potencial retorno, também o risco de se fazer um investimento em ações ou em algum título. Vamos falar sobre alguns termos que são utilizados dentro desse contexto de modelo KPM. Começando pelo custo de capital próprio. É o retorno esperado que os acionistas têm, que é calculado utilizando o modelo KPM. É o custo do financiamento de patrimônio líquido. A taxa livre de risco. Ela é um componente dentro da expressão matemática do modelo KPM. É a taxa de retorno do investimento considerado que é livre de risco. Ou seja, ele representa o rendimento de títulos, como títulos do governo, de longo prazo, títulos do tesouro, onde o risco é mínimo. Prêmio de risco de mercado. O prêmio de risco é a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa livre de risco. O beta, muito conhecido, não é? O beta da carteira. Então, o beta ele é uma medida de sensibilidade do ativo ou uma carteira em relação às flutuações ocorridas no mercado. Ele ajuda a entender a volatilidade e o risco envolvido na relação de mercado. Retorno esperado é o ganho médio do investimento que é feito com base numa avaliação de risco. Fronteira eficiente é a combinação de ativos que oferece o melhor retorno esperado para um determinado risco. A expressão matemática para o modelo KPM é TRR igual a alfa mais beta vezes o prêmio de risco, retorno de mercado menos o alfa. Para entender essa expressão, aqui está postado o seu significado. TRR significa taxa de retorno requerida ou taxa exigida. É aquela taxa que o investidor ele espera receber pelo seu risco, pelo investimento, por ele tomar a decisão de aceitar o risco. O alfa é a taxa livre de risco, que a gente já comentou anteriormente. E o beta é o coeficiente beta, é a inclinação no modelo. O RM é o retorno médio esperado do mercado e o prêmio de risco é o retorno médio do mercado menos a taxa livre de risco. Vamos a um exemplo de aplicação? Exemplo motivacional. Suponha que você seja um consultor financeiro e um cliente lhe pede ajuda para determinar o retorno exigido, ou seja, a taxa que melhor se tem em relação ao investimento, e o beta é de 1,15. Lembrando que esse beta sendo maior que 1, ele indica que a pessoa está propensa a risco. O cliente está considerando que a taxa livre de risco é de 6%,
O retorno médio de mercado é de 14%. Use o modelo KPM para calcular o retorno exigido para esse investimento. Vamos lá então? Taxa livre de risco 0,06 ou 6%. Então, está aqui no modelo. O beta 1,15 e o prêmio de risco é o retorno do mercado 0,14 ou 14% menos os 6% da taxa livre de risco. Então, o tempo de retorno, a taxa de retorno requerida é de 15,2%. Vamos analisar esse resultado? Esse retorno de 15,2%, ele é o retorno ou o que se espera receber, já que se foi propenso ao risco. O KPM ele é aplicado então para calcular esse tipo de retorno. Trata-se de você ter a parte relacionada a risco e a parte livre de risco. E aí você consegue desmembrar o risco sistêmico do risco de mercado e aí consegue encontrar esse resultado que é muitas vezes o que o investidor ele precisa para analisar se é viável fazer o investimento ou não. Então, vale a pena usar o modelo KPM, tanto com o objetivo empresarial, quando se vai emitir um título, ações, como também a nível pessoal, quando o investidor ele pretende analisar o mercado, principalmente o mercado onde há volatilidade, onde existe o risco.